3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, vamos alinhar nossos ponteiros, vamos conferir a palavra de Deus, vamos aprender um pouco mais sobre Jesus, com Jesus, a respeito da vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, mergulhamos nas Escrituras, como nossos olhos se abrem, como brilham os nossos olhos e nos vem o entendimento sobre a vida. Isso mesmo, nessa série de programas sobre Deus, sobre os atributos de Deus e sobre Jesus, o Filho de Deus, estamos vendo um pouquinho mais do seu poder, da sua graça. E o tema do nosso programa de hoje é Jesus abre os olhos aos cegos. Você conhece alguém que é cego? Você tem algum problema de vista? Vamos ver o que Jesus fez e o que Ele faz até os nossos dias. Jesus abre os olhos aos cegos. Vamos permitir que o Senhor fale conosco e abra os nossos olhos. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, Jesus abre os olhos aos cegos. Que importância tem isso em relação a Jesus como o Messias, o Filho de Deus? Nós sabemos que houve profecias no Antigo Testamento que falavam a respeito do Messias, que descreviam o Messias de tal forma, diferente de todas as outras pessoas do mundo. O Messias seria especial. O Messias deveria nascer naquela época, de acordo com Daniel capítulo 9, seria naquele tempo, seria no tempo certo há 2000 anos atrás. Contados os dias, os anos, de acordo com o decreto de Ciro, com o decreto que Ciro havia feito, assinado para a reconstrução de Jerusalém. O Messias prometido no Antigo Testamento, trazia sobre si e no seu ministério a cura de cegos. Vamos ver o que a palavra diz. Em Mateus capítulo 11, do versículo 2 ao 6, nós vamos ver João Batista indo ou mandando seus discípulos irem até Jesus. Olha o que está escrito. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem, aqui a palavra nos diz que João Batista está no cárcere. João foi preso praticamente poucos dias ou pouquinho tempo depois que ele batizou Jesus. Ele anunciou Jesus, ele apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mostrou que Jesus era o Cristo. Ele disse para os seus discípulos: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele já existia antes de mim. Eu não sou digno de ser um escravo dele. Eu não sou digno de curvar-me e desatar as correias das suas sandálias para lavar os seus pés. Eu não sou digno. Eu batizo vocês com água, mas ele que vem depois de mim batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. João anunciou. João, então, foi preso. Foi preso porque João falou do pecado de Herodes, falou do pecado do rei que estava casado agora ilegalmente com a sua cunhada. A Herodias era casada com Filipe, irmão de Herodes.
E agora João acusa e diz: este relacionamento está errado. Este relacionamento não está correto de acordo com as Escrituras, de acordo com a lei de Deus. E Herodias tinha ódio de João Batista e fez tudo para que ele fosse preso. E João foi preso. Será que ele foi preso só por causa do Herodes, da Herodias? Não. Em todo tempo, em todas as coisas, Deus está presente com seus planos. Era hora de João sair do cenário. Era hora de Jesus aparecer diante da nação. Era hora de Jesus mostrar quem ele era. Jesus e João Batista eram quase da mesma idade. A diferença apenas de 6 meses, a diferença de idade. Porque quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, foi quando o anjo apareceu a Maria e lhe disse: conceberás. Então, João precisava sair do cenário e entrar Jesus. João, lá no cárcere, ele manda 2 discípulos perguntarem a Jesus: é você mesmo o Cristo? É você mesmo que nós esperamos? Porque a conversa entre as pessoas, entre os discípulos de João é: mas se ele é o Cristo vai acabar com os romanos e vai colocar Jerusalém como a capital dos povos. E esse Jesus de Nazaré só está curando, esse Jesus, ele não está fazendo nada politicamente. João queria que os seus discípulos soubessem quem é Jesus. Então os enviou: és tu ou vamos esperar outro? E Jesus responde com a Escritura. Jesus, naquela hora, cura muitas pessoas na vista daqueles discípulos e ele diz: olha, vão para João e digam-lhe o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem. O primeiro ponto foi este: os cegos veem. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o reino de Deus. O primeiro ponto que Jesus citou foi: os cegos veem. Como é difícil esse milagre acontecer. O cego voltar a enxergar. Existem muitos motivos para a cegueira. Existem cegos de nascença. Não importa. Jesus disse: os cegos veem. Quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós temos a alegria de tê-lo como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós começamos a enxergar. A nossa cosmovisão da vida muda completamente. A cosmovisão do cristão é uma cosmovisão cristocêntrica. Nós vemos Jesus. Esses cegos que nós vamos ver aqui, as histórias deles mencionadas nas Escrituras, a cura deles, eles vão ver Jesus. Os cegos veem, disse Jesus para João Batista. Contem para João, os cegos veem. Onde Jesus passa, ele leva a luz, ele leva o entendimento, ele leva o conhecimento, a graça, a vida. A luz é vida, a luz traz cores, a luz nos mostra a realidade. Precisamos da luz e foi a luz a primeira coisa a ser criada, para daí todas as outras virem. A luz traz energia, calor, cores. Os cegos veem. Nós vamos ver em Mateus capítulo 9, de 27 a 31, a cura de 2 cegos. 2 cegos. Lá na cidade de Jericó. Um dos evangelistas, Mateus, diz que eram 2, outros dizem que era 1. Então, algumas pessoas dizem: a Bíblia tem contradição. Um fala que eram 2, o outro fala que era 1. Não, não há contradição. Eram 2 cegos, mas um deles chamava mais atenção do que o outro. Um era mais conhecido do que o outro. Então, ao descrever aquele fato, cada um vê com a sua particularidade. Cada um vê detalhes, detalhes com seus olhos. É sempre assim. Se você assiste uma cena, um acidente, alguma coisa, cada um presta atenção num detalhe.
E então cada um vai contar com o seu ponto de vista. Não que um diga, o outro está mentindo. Eram 2 cegos, não era um, eram 2. Mas um chamava mais atenção. E olha o que a Bíblia diz. Mateus 9, 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Ele, entrando em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgavam-lhe a fama por toda aquela terra. Vieram gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus, talvez apalpando, talvez com a sua bengalinha, gritando. E Jesus diz: vocês creem? Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor. Você crê que o Senhor pode te curar? Você crê que Jesus é capaz, que Jesus tem poder para curar você? Sim, Ele tem. Os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos são curados, os leprosos são limpos, os mortos ressuscitam, os endemoniados são libertos por Jesus. Esse nome tem poder, porque Jesus é o Todo-Poderoso, Filho de Deus. Jesus, então, toca nos olhos daqueles cegos e eles passam a ver. Jesus cura. Jesus cura cegos ali na Galileia, na região norte de Israel, a região fértil, a região linda, mas o povo é da roça, o povo é pescador, o povo é ligado à agricultura, não são os sábios, os estudiosos, esses estão em Jerusalém, esses estão na Judeia. O povo da Galileia é inculto, a maioria analfabeto, mas Jesus cura na Galileia. Vamos ver? Em Mateus 15, 29 a 31, Jesus volta para a Galileia e cura muitos enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Aleluia! Esta é a finalidade dos milagres, esta é a finalidade, glorificar a Deus. Eu e você e todas as pessoas do mundo, todo ser humano e toda a criação que existe, nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Nós fomos feitos para vermos e manifestarmos quão grande é o nosso Deus. Os milagres têm esta finalidade. Muitas vezes não temos nas igrejas tantas pessoas com dons de operação de maravilhas, porque é uma facilidade tão grande das pessoas olharem aquela pessoa que tem o dom como se dela viesse a cura. Nós vamos ver isso no livro de Atos, eles querendo adorar a Paulo e a Barnabé por causa da cura de um coxo. Eles disseram: não somos nós, é Deus, é Jesus curando. Então, aqui nós vemos que na Galileia o Senhor curou a muitos. Jesus também curou no templo, ou seja, em Jerusalém. Jesus curou lá na Judeia, entre aqueles doutores da lei, entre a nata mais rica da nação de Israel. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ensinou em Jerusalém,
lá no templo. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Mateus 21. Vamos ler do 14 ao 17. Diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosanas ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que eles estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes, da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Jesus ia pelo menos 3 vezes por ano, como todos os judeus iam a Jerusalém. Iam ao templo no primeiro mês do ano para comemorar a festa da Páscoa, pães asmos e primícias. Depois, no terceiro mês, eles iam para comemorar Pentecostes. Depois, ao 7º mês, iam para comemorar a festa das trombetas, o dia do perdão, Yom Kippur e tabernáculos. E Jesus ia. Jesus ia a todas as festas, pois Ele é o autor da vida, Ele é que proclamou tudo isto, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Ele ia ao templo, Ele ia a Jerusalém. E aqui Ele foi. Entrou triunfante em Jerusalém, montado no jumentinho, os discípulos colocando as suas vestes, as suas capas no chão, cobrindo aquele jumentinho para Jesus assentar, e as pessoas pegando ramos de palmeiras e de árvores frondosas e dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus entra triunfante em Jerusalém. E lá em Jerusalém, no templo, Jesus ensina e cura. As pessoas vieram a Jesus. Esse é Jesus de Nazaré? Eu ouvi que Ele cura cegos, aleijados, coxos, qualquer enfermidade. As pessoas que se chegam a Ele são curadas. E lá em Jerusalém, lá no templo, Jesus continuou curando. Curou a todos, a todos. Porque Jesus, Ele é um com o Pai. E o nosso Deus, um dos seus nomes é Jeová Rafá. Para nós sermos curados das enfermidades. E a enfermidade é um modo como, geralmente, os homens vão à presença de Deus. Ou seja, morrem através das enfermidades. E então, desde que o pecado aí está, a enfermidade acompanha a humanidade. Mas Jesus é esse Senhor maravilhoso que cura todas as enfermidades. E eles disseram: olha, esses meninos estão dizendo bendito que vem em nome do Senhor, isto é apenas para o Messias, manda que eles se calem. Jesus disse: não, vocês nunca leram o que está escrito, e é lá no Salmo 8, da boca dos pequeninos suscitei o perfeito louvor. As crianças estavam vendo Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, Jesus. E Jesus, ali neste contexto, Ele curou pessoas em Jerusalém. Ele cura na Galileia, Ele cura no templo, Ele curou no passado, Ele cura no presente e irá curar enquanto o homem estiver sobre a terra. O Senhor é o nosso Jeová Rafá. Jesus curou cegos. Olha, uma cura fantástica de Jesus. João relata no capítulo 9, de 1 a 7, nós lemos da cura do cego de nascença. Está escrito assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele
as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Era um homem que pedia esmolas ali, era um homem porque todos os deficientes não tinham como ganhar seu sustento no trabalho, então esmolavam, pediam esmolas, mendigavam para ter o seu sustento. E este homem tinha mais de 40 anos, nasceu cego. Às vezes eu penso que talvez ele nasceu com ausência do globo ocular. Tem pessoas que têm aquele buraco fundo assim, na órbita, não tem o olho, ou não sei muito bem, não estudei oftalmologia, mas não sei muito bem, parece que a ausência do globo ocular, ou o seu olho foi perfurado, ou aconteceu alguma coisa, ficando fundo ali na órbita. E os discípulos perguntaram: Senhor, olha só, coitado desse moço, está aqui, ele nasceu cego. Senhor, foi ele que pecou? Ou foram os pais dele para que ele nascesse cego? É um castigo para a família? Um castigo para ele mesmo? Levar uma enfermidade dessa, nunca enxergou? Não sabe o que é o vermelho, o azul, o amarelo, o pôr do sol, o nascer do sol, as nuvens, as estrelas? Nunca enxergou? Senhor, deve ser pecado. E Jesus disse: não, nem ele pecou e nem os pais dele. Jesus conhecia a família, Jesus conhece a sua família, Jesus conhece você, Jesus conhece a sua história. Ele sabe todas as coisas a nosso respeito. Nem toda enfermidade é por causa de pecado. Nem todo problema é por causa de pecado ou de culpa. Mas a solução é sempre Jesus. É sempre Jesus. E ele disse: ninguém pecou, mas vai se manifestar nele a glória de Deus. E Jesus então cuspiu na terra, fez lodo com a sua saliva, pegou terra ali e fez talvez uma bolinha de barro, uma bolinha de lodo com a sua saliva e pôs ali nos olhos do cego. E disse para ele: vai, você vai lá no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Jesus foi enviado. E quem é cego só pode enxergar quando se lava nas águas do enviado. Enviado por Deus. O Espírito Santo foi enviado. As águas da palavra de Deus tomam vida e nos libertam e nos curam quando nos lavamos com esta palavra. Entendemos as verdades espirituais. Lava-te, lava seus olhos, lava os seus olhos nas Escrituras, lava os seus olhos no tanque de Siloé, do enviado, do Espírito Santo, e você enxergará a vida como ela é. Você terá um entendimento das coisas como elas são diante de Deus, na cosmovisão cristã. Então, ele foi, lavou e ele começou a enxergar. Imagina, ele começa a ver aquela luz, o seu olho talvez ardendo, e ele enxerga. Eu penso que é como se Jesus estivesse criando um olho para ele. Sabe por quê? Porque João continua dizendo que os seus vizinhos e que aqueles que o conheciam diziam, uns diziam: é ele, aquele cego que estava esmolando, é ele? Como ele está vendo agora? E outros diziam: não, mas parece com ele, porque tinha algo diferente naqueles olhos. Havia vida, havia luz, havia a saúde, o enxergar, a visão. Jesus lhe dera
Que coisa tão linda! O Senhor quer que eu e você possamos enxergar da maneira correta, que possamos ver a vida, ver as coisas, ver as pessoas, entendermos a vida da maneira correta. E somente com aquilo que vem da boca de Jesus, do interior de Jesus, misturado com a terra, misturado com o que é normal, natural, pode trazer vida quando nos lavamos no tanque de Siloé, quando podemos obedecer à palavra de Deus e receber a visão, compreender tudo o que está acontecendo. Aquele homem viu, enxergou e houve a glorificação do nome do Senhor. Vamos ver que João continua falando nesse capítulo 9 do seu Evangelho sobre a cegueira espiritual. Isso mesmo, pessoas que estão cegas espiritualmente. Hoje no nosso país, nós estamos vendo, vivemos um tempo de eleições e muitos estão cegos. Você fala, gente, nós estamos à beira de um precipício. Se nós escolhermos ser igual uma Venezuela, igual Cuba, igual o que está acontecendo na Argentina, começando a acontecer no Chile, o Brasil vai entrar em bancarrota. Mas as pessoas dizem, não tem problema não. Como assim? Cegueira espiritual. João 9, de 39 a 41, nós lemos assim: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. A cegueira espiritual é não enxergar Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como Messias. A cegueira espiritual é não crer nas Escrituras. A cegueira espiritual é não enxergar a luz do mundo, que é Jesus. A cegueira espiritual é enxergar trevas como se fossem luz. É obedecer à voz do inimigo como se fosse o certo, mesmo que lá no fundo do seu coração você saiba que está errado. Se lá no fundo você sabe que está errado, vem para a luz. Porque Jesus disse, se você acha que enxerga, o seu pecado subsiste. Mas nós precisamos ter a luz de Cristo na salvação. Você já tem? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte e, se for possível, se ajoelhe aí onde você está. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti. Perdoa os meus pecados. Lava-me completamente com Teu sangue. Purifica-me de todo pecado. Dá-me a Tua luz, a Tua verdade. Eu quero enxergar, eu quero ver o mundo com a cosmovisão do Senhor, com os óculos do Senhor, com os olhos do Senhor, com a compreensão do Senhor. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, junto com a minha família, com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu me entrego a Ti para ser Teu e viver na luz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você receba a cura, receba a vida, receba a luz, receba a salvação em Jesus agora. Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, no próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe.